Olá, então, boa tarde a todos. A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. Então, por que é tão difícil acreditar nas promessas de campanha? Por que vemos tantos escândalos de corrupção? Nunca estivemos tão interessados e, ao mesmo tempo, tão descrentes na política. E o nosso papel como jornalistas é questionar os candidatos e depois, obviamente, acompanhar o trabalho de quem for eleito para governar esse estado. Chegamos hoje à última entrevista do painel eleitoral ARI 2018, que já ouviu as propostas de 6 candidatos ao Palácio Piratini. O nosso 7º e último convidado é o candidato do Partido Novo, Matheus Bandeira. Ele tem 49 anos, é natural de Pelotas, foi secretário de Planejamento e Gestão durante o governo de Eda Crucius, foi presidente do Banrisul e também presidiu uma grande empresa de consultoria do país durante 6 anos. É formado em Tecnologia em Processamento de Dados, com MBA e especialização. Os colegas jornalistas convidados de hoje são João Batista Santa Fé Aguiar, diretor da Rádio Ipanema Comunitária e membro do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. E também o jornalista Alexandre Elme, que já atuou como professor universitário e foi repórter e editor do jornal Zero Hora. Muito obrigada pela presença. Obrigada também, candidato, pela presença. Lembrando que as entrevistas terão 1 hora e 15 minutos de duração. 1 hora para as perguntas dos 2 colegas jornalistas convidados e, após isso, 15 minutos para as perguntas da plateia. Conforme já informado às assessorias, neste painel haverá checagem de precisão das informações prestadas pelos candidatos. Trabalho realizado pela ONG Pensamento através do projeto Filtro. Para conferir este trabalho é só acessar o site pensamento.org. E para que várias perguntas possam ser feitas, candidato, eu peço gentilmente que o senhor respeite um tempo médio de 3 a 5 minutos para cada resposta. Nós teremos prioritariamente 5 temas: administração e finanças públicas, saúde, segurança, educação e comunicação. Eu começo lhe dando 5 minutos para a sua apresentação inicial, explicando por que o senhor gostaria de ser governador do nosso estado. Bom, boa tarde e muito obrigado pelo convite, parabenizar ali pela realização desse painel com todos os candidatos, para que a gente possa, em tempos justos e iguais, em igualdade de condições e espaço, defender nossas propostas, o que a gente acredita e quais são os caminhos que nós estamos propondo para tirar o Rio Grande do Sul do buraco. Eu não sou um político profissional e não quero fazer da política um meio de vida, tenho repetido isso, justamente porque eu participo de um movimento vibrante, genuíno da sociedade, que representa, que talvez melhor expresse a indignação do povo brasileiro e a descrença da política, né, que acabaste de falar, a descrença com os rumos do país, e de que uma saída possa ser dada pela política tradicional, pelos partidos tradicionais, pelos políticos profissionais, pela classe política que a gente aprendeu a conhecer nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, com as revelações da Operação Lava Jato, por exemplo, com os escândalos intermináveis e inacreditáveis de corrupção que dragaram todos os partidos políticos para o centro deste episódio de corrupção, que talvez tenha representado a ruína moral da política. E daí vem a crise que a gente vive. Na verdade, nós vivemos uma crise que é decorrência de um modelo de Estado falido, né, um modelo que representou um retumbante fracasso, que incorporou tudo aquilo que deu errado, não só no Brasil, mas no mundo: política de conteúdo nacional, nacional desenvolvimentismo, os favores estatais para grupos selecionados que se aproximaram do poder, dos governos, os privilégios para categorias, grupos de interesse, corporações públicas e privadas, e que tanto pesam hoje nos orçamentos públicos, né? Que capturaram o Brasil, capturaram os orçamentos públicos e que fazem com que, apesar de uma elevada carga tributária, apesar de uma carga tributária imposta ao setor produtivo no nível de padrão de países ricos, nós não consigamos obter retorno dos governos, do setor público, em níveis minimamente satisfatórios naquilo que são as obrigações básicas do setor público. Então, o Partido Novo ele foi formado por pessoas descrentes desta política, que se reuniram de diferentes setores da economia, diferentes setores da sociedade,
que acreditam que numa sociedade democrática as mudanças se dão pela política, mas que não acreditam que elas virão destes partidos que estão aí, e formaram um partido alicerçado em valores e princípios muito claros e que distingue o Partido Novo de todos os demais partidos. É o único partido que não usa, por exemplo, 1 centavo do dinheiro público, do dinheiro de impostos, do fundo partidário, do fundo eleitoral, que tira compulsoriamente de cada um de nós recursos para financiar partidos políticos e campanhas de políticos, inclusive dos políticos que nos roubaram. O Novo acredita que os partidos são organizações privadas e, como tal, devem se financiar com trabalho voluntário, com contribuições voluntárias daqueles que acreditam nas nossas ideias, assim como um clube de futebol, assim como uma organização religiosa. O Novo, aliás, não é uma dissidência de nenhum partido, ele é formado por pessoas que vêm de fora da política, ele não tem nenhuma ligação com um sindicato, nenhuma ligação com uma organização religiosa. Ele é um movimento genuíno mesmo, de pessoas que vêm de fora da política para mudar a política, que se voluntariam para fazer renovação na política e que acreditam que este movimento, esta participação mais ativa da sociedade é absolutamente necessária para que a gente possa fazer algo diferente do que a gente teve até aqui. Nós nos distanciamos da política, terceirizamos a política nas últimas décadas e fomos governados por aqueles que gostavam da política, que gostam da política, que fizeram dela um meio de vida e que usaram a política para atender seus interesses próprios ou para distribuir privilégios e que com o tempo se distanciaram da sociedade, dos reais interesses da sociedade. Então eu, junto com 18 candidatos a deputado federal, 24 candidatos a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, representamos este movimento e estamos apresentando uma proposta realmente inovadora para trazer o Rio Grande do Sul de novo para o caminho da prosperidade, para o caminho do progresso, apostando que isso se dá com a redução do nível de intervenção do Estado, com a ideia de que a gente precisa garantir um Estado mais leve, mais simples, mais justo, que assegure igualdade de condições para todos, sobretudo igualdade de condições para todos, chances iguais para todos, onde cada brasileiro ou cada gaúcho, no nosso caso, possa chegar lá. E isso se dá através de um ambiente de paz, de segurança, hoje nós somos reféns da criminalidade, de acesso à saúde e educação de boa qualidade para quem precisa e não pode pagar por isso, e de condições que incentivem aqueles que querem empreender, que querem produzir, que querem investir, que querem gerar oportunidade de emprego e renda para as pessoas, que querem gerar riqueza para o país. Obrigada, candidato. Vou lhe interromper para a gente começar as perguntas. 5 minutos cravados. Exatamente. A partir de agora, então, nós abrimos espaço para as perguntas dos colegas jornalistas convidados que fazem parte dessa mesa. Obrigada novamente pela participação. Bom, boa tarde, candidato, boa tarde a todos. Eu vou começar perguntando pelo tema da administração e finanças públicas. O senhor conhece muito bem a realidade financeira do Estado, conhece muito bem a Secretaria da Fazenda. Eu queria que o senhor comentasse, falasse um pouco sobre o que os 3 últimos governos deixaram de fazer e que poderia ter sido feito, e se fosse feito, teria nos colocado hoje numa situação financeira um pouco melhor. Os 3 últimos, incluindo este, né? Sim. Eu diria o seguinte, eu vou retroceder um pouco mais. O que a gente vive hoje, a crise que nós vivemos hoje, ela é resultado de décadas de descaso de responsabilidade fiscal. Desde 1970, na verdade, o Estado gasta mais do que arrecada, gasta mais do que deveria, gasta mais do que poderia. E financiou isso de diferentes formas, primeiro com o processo de endividamento ao longo de 2 décadas, depois com inflação, depois com privatizações, depois com alternativas heterodoxas como Caixa Única ou acesso a depósitos judiciais, que não são valores do Estado, que são devidos, que a gente vai ter que devolver em algum momento. Nas últimas 2 décadas, para ampliar um pouco além desses 3 governos, nos últimos 20 anos, somente em 3 anos as contas estiveram no azul. Eu tenho orgulho de dizer que foi um período de um esforço genuíno de ajuste das contas públicas, onde eu estava lá. Eu dirigi o Tesouro do Estado de 2007 a meados de 2008 e depois assumi a Secretaria do Planejamento e Gestão, comandei o orçamento, portanto, e nestes 3 anos foram os únicos 3 anos de contas no azul em 20 anos. O que se fez nesse período? Nada além do básico, de resgatar um princípio que é comum e é básico da vida familiar, do orçamento familiar, da vida de cada pessoa, que é de não se gastar mais do que se ganha, no Estado não se gastar mais do que se arrecada. A gente fez isso a partir de 2007 e gradualmente a gente foi colocando as contas em ordem. O que faltou de lá para cá? Porque em 2010 as contas estavam em ordem. Em 2010 eu saí do planejamento, fui para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas as contas ainda estavam relativamente em ordem, fornecedores em dia, salários em dia. O que faltou de lá para cá?
uma coisa muito simples: responsabilidade fiscal. De 2011 em diante, a gente entrou numa derrocada, uma desorganização total das finanças públicas, com projetos que foram verdadeiras bombas fiscais, mas que não são responsabilidade apenas do governo, que teve a iniciativa de encaminhar para o parlamento, mas também de todo o parlamento, porque todos os partidos votaram por unanimidade estas medidas de absoluta irresponsabilidade fiscal. Só para dar um exemplo, com números, e é bom que tenha fact-checking aqui, entre 2011 e 2014, em 4 anos, a inflação foi 26%. A receita cresceu 40%, ou seja, a receita cresceu mais do que a inflação, mas a despesa cresceu 60%. Só para demonstrar o nível de irresponsabilidade fiscal. A receita cresceu mais que a inflação, mas a despesa cresceu mais ainda que a receita. Isso se repetiu nos anos seguintes, e é por isso que a gente se encontra no buraco que nós estamos hoje. Candidato, como o senhor já informou, já falou aqui de viva voz, o senhor foi secretário de Planejamento em um governo estadual que primou pelo equilíbrio de contas, né? Não foi só equilíbrio, deu superávit em 3 anos seguidos. Antes o senhor foi auditor concursado da Secretaria da Fazenda. O senhor também foi executivo de uma grande empresa de consultoria que trabalhava a gestão por resultado, basicamente para, entre aspas, ajudar as organizações a construir resultados excepcionais pelo aperfeiçoamento do seu sistema de gestão. E se considerava a empresa a referência em geração de resultados. Ressalto que sei perfeitamente que setores do Estado, como o Judiciário, por exemplo, e outros, trabalharam com os conceitos de qualidade. Tá? Mas como o senhor pretende, caso eleito governador, trabalhar com esses conceitos no âmbito das estruturas do Executivo? Ou seja, daqui para o futuro, não é? Tá bom. Primeiro, o nosso problema hoje não é exclusivamente de gestão, de falta de gestão, não é? De ter planejamento, de ter meta, de ter planos de ação para alcançar essas metas. Nós temos problemas que são estruturais. É de gestão também, porque no fim do dia, governança é o princípio número 1 da gestão. E nos falta hoje bastante governança. Nós temos um conjunto de problemas estruturais e temos problemas que são decorrentes de decisões circunstanciais, conjunturais. Então, o que é estrutural? Por exemplo, dispositivos consagrados na Constituição Federal, na Constituição Estadual, que explicam o crescimento da despesa de maneira ininterrupta, continuada nos últimos anos. O principal deles, um regime de previdência absolutamente benevolente, generoso, que permite aposentadorias precoces e em valores elevados. Então, o principal problema do desequilíbrio fiscal é a despesa pública. O principal ofensor do equilíbrio fiscal na despesa chama-se previdência, aposentadorias. E isto está consagrado lá na Constituição. Não depende do governador simplesmente mudar, porque a competência originária para mudar as regras de previdência é a competência da União. E o Estado só tem competência complementar para legislar sobre previdência. Então, nós precisamos trabalhar, o governo do Estado precisa trabalhar para mobilizar as forças políticas gaúchas, assim como outros estados, no sentido de pressionar o Congresso Nacional para aprovar uma reforma da Previdência definitiva, que impeça, né, de uma vez por todas, aposentadorias precoces de pessoas com 40 e poucos anos, que vão para a inatividade e que continuam na folha de pagamento, né, gerando pressão sobre o orçamento fiscal. Sem isso, a gente vai continuar sofrendo deste drama, que é o de cada vez mais drenar recursos que são retirados do setor produtivo para financiar aposentadorias e pensões, naquilo que o setor público chama de direitos adquiridos, e que na verdade consagram obrigações adquiridas para a próxima geração, que cada vez paga mais impostos, cada vez tem menos serviços, porque esses recursos são destinados para financiar aposentadorias de pessoas que trabalharam para a geração anterior. Mas, candidato, em relação à gestão, qual é tem algum objetivo traçado em relação a métodos de trabalho, enxugamento da máquina pública, ou exigência de objetivos, cumprimento de metas? Como é que o senhor vai trabalhar isso na realidade se eleito? Não, tudo isso nós vamos fazer, isso é o básico da gestão. Você estabelecer uma meta de longo prazo principal, que é restabelecer equilíbrio fiscal financeiro e voltar a prestar serviços de qualidade, em especial na segurança pública, que é o nosso principal problema hoje. Não afeta apenas a vida das pessoas, mas afeta também o ambiente de negócio. A gente vai ter meta de longo prazo, meta de 4 anos, dobrada ano a ano, vamos ter desdobramento dessas metas pelas secretarias, vamos definir planos de ação, vamos fazer o básico da gestão. Mas isto só não é suficiente sem reformas estruturais, é isso que eu quis enfatizar. Quer dizer, reformar a governança do Estado,
redefinir a estrutura organizacional de secretarias, reduzir o número de secretarias para 10, no máximo 11. Nós estamos trabalhando com a ideia de ter uma secretaria extraordinária de desestatização. Ela vai durar enquanto durar o esforço de desestatização. Quer dizer, tudo isso são princípios, eu chamo de Management 101, são princípios básicos de gestão. A gente vai fazer isso. Isto não é suficiente. Não é? O nosso principal problema hoje não se resolve com gestão, que é o desequilíbrio e o tamanho do desequilíbrio fiscal. Ele se resolve, existe um único caminho para que a gente possa, ao longo dos próximos anos, colocar esta bagunça das contas públicas em ordem. Chama-se regime de recuperação fiscal, aprovado no Congresso Nacional, Lei Complementar 159, que prevê uma série de condicionalidades para o Estado, para evitar que ele volte a incorrer no desequilíbrio, e a primeira delas é a privatização, a autorização legislativa para a privatização de empresas estatais, para que o Estado então receba da União um alívio com a suspensão do pagamento do serviço da dívida por 3 anos, renováveis por mais 3 anos. Isso significa algo em torno de 3 bilhões de reais por ano, mais ou menos isso. 3 bilhões de reais por ano é um alívio de 200 milhões, 200 e poucos milhões mensais, o que significa que a gente vai atrasar menos a folha de pagamento no primeiro momento e a gente vai ter um fôlego, uma situação de normalidade para aprovar medidas mais duras, mas cujos benefícios só acontecem ali na frente. Mas se nós não tivermos este benefício, o déficit projetado, dados oficiais, déficit projetado pela Secretaria da Fazenda entre 2019 e 2022 é 28 bilhões de reais num cenário realista. Significa um déficit médio anual de 7 bilhões. No primeiro ano, 6. São 3 folhas de salário. Isso significa o Estado cruzar, eu tenho dito, usado essa figura de linguagem, cruzar o Rubicão da crise fiscal para o caos social, como o Rio de Janeiro hoje talvez expresse bem isso, com uma falência não só fiscal, mas operacional e que exige intervenção militar para garantir um mínimo de segurança pública. A gente está caminhando mais ou menos nessa direção. Para isso, para evitar isso, para interromper esse ciclo, é muito importante o regime de recuperação fiscal, porque traz junto uma série de condicionalidades que impõem mais rigor, mais disciplina fiscal, não só para o Poder Executivo, mas também para os demais poderes. E é por isso que tem tanta gente contra o regime de recuperação fiscal. Candidato, o senhor falou, usou a expressão atrasar menos salário, né? Então, é inevitável fazer essa pergunta, talvez o senhor já tenha até respondido em outros espaços. No seu governo, certamente haverá um parcelamento de salários, dando prosseguimento a essa política atual do governo. Olha, não é por vontade que isso acontece. Seguramente o governador atual, Sartori, que é candidato, não atrasaria salários se ele tivesse dinheiro em caixa para pagar os salários em dia. Né? Porque, obviamente, que isso tem um custo político para ele. Ele atrasa por uma questão de materialidade. O total das despesas é maior do que o total das receitas. E não há espaço para cortar a despesa de custeio, fazer esforço com aquilo que tem discricionariedade suficiente para poder pagar salário em dia. Então, ele acaba atrasando. Qualquer que seja o governador em 2019, e eu espero que seja eu, não terá recurso para recolocar a folha de salários imediatamente em dia. Isso é um trabalho que não vai acontecer da noite para o dia, de um mês para o outro, e nem talvez no mesmo ano. Nós fizemos este mesmo esforço lá em 2007, nós atrasamos o salário no governo da Ieda, a partir de março, se não me engano. Atrasamos o salário, tivemos absoluta transparência com isso, com publicação mensal em coletiva de imprensa, todos os finais de mês, mostrando todos os agregados da receita, da despesa, o tamanho do déficit, as medidas de ajuste, no mês seguinte a mesma coisa, até que a gente foi mostrando o caminho para chegar no equilíbrio, sem nenhuma surpresa para ninguém. A gente fez isso pela primeira vez na história do Rio Grande e abandonou-se isso no governo seguinte, nunca mais se adotou. A gente deu total transparência para o processo de ajuste. Então, neste momento, nós não temos as mesmas condições daquela época para poder restabelecer isso em um ano. Por quê? Porque a gente não tem a economia mundial crescendo como crescia no passado, a gente não tem a economia brasileira crescendo como crescia no passado, a gente não tem o boom das commodities, a gente não tem mecanismos mais como o da substituição tributária, vai ser mais difícil. Quem diz que vai colocar em dia nos primeiros meses do ano, só tem duas razões para explicar isso. Ou é pura demagogia, ou é ignorância, não tem atenção aos números, porque os números que eu estou falando são números oficiais. O que a gente pode fazer, e vai levar algum tempo, é aderir ao regime de recuperação fiscal, encaminhar um plano de privatizações e uma série de medidas que podem permitir gradualmente a recomposição da receita. Nem no cenário mais otimista da Secretaria da Fazenda, que prevê crescimento de 5% ao ano, e o Rio Grande do Sul nunca cresceu 5% ao ano em média num período de 4 anos, nem aí é possível alcançar o equilíbrio. Nem aí, porque
a principal receita do Estado, o principal tributo é o ICMS, ele cresce rigorosamente de acordo com o PIB nominal. Se ele crescer 5%, o ICMS vai crescer mais ou menos 5%, isso não é suficiente para colocar as contas em dia. Então, vai atrasar? Sim, vai continuar atrasando nos primeiros meses, mas aí eu quero dar só uma declaração a respeito da injustiça que existe em relação ao atraso dos salários. Ninguém paga imposto primeiro para um poder, depois para o outro. Ninguém paga imposto primeiro para os deputados, depois para os juízes, promotores, depois para o Poder Executivo. Pagar salários em dia é uma obrigação prevista no dispositivo constitucional, né? Que prevê o pagamento no último dia útil do mês do trabalho ou no primeiro dia útil do mês subsequente. Mas é uma obrigação que significa uma letra morta da Constituição, porque não havendo recurso, o governador não vai, a Constituição não tem o condão de prever que os recursos surjam do nada. Então, ele atrasa o salário, como está atrasando agora. Existe um outro dispositivo constitucional, se não me engano, no artigo 156, que prevê o repasse do 10º para os demais poderes, no dia 20 de cada mês. Esse dispositivo é rigorosamente cumprido todo mês. Por quê? Juízes, promotores, deputados têm precedência sobre um policial que está na rua? Sobre um professor que está na sala de aula? Sobre um profissional da saúde? Não tem. Se perguntar para a sociedade quem ela gostaria de pagar primeiro, eu suspeito que ela diria o policial que está na rua, ou o professor. E não aqueles que representam as categorias mais bem aquinhoadas do serviço público, as castas do serviço público. Eu já fiz parte de uma dessas castas. Fui servidor público de carreira da Secretaria da Fazenda, como mencionaste. E me licenciei, me exonerei, não sou mais. Se tivesse ficado lá, inclusive em 4, 5 anos, eu estaria aposentado com salário integral, com paridade com os valores da ativa, o que é uma brutal injustiça. Mas nada justifica que a gente tenha uma situação onde alguns vivem o drama de trabalhar para um Estado falido e outros não, vivem à margem da crise, não são atingidos pela crise, recebem rigorosamente os seus subsídios, os seus auxílios imorais, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio livro, auxílio sei lá o quê. Isso é de uma imoralidade e de uma injustiça brutal. No nosso governo, nós, se não tivermos recursos para pagar os recursos em dia, os vencimentos do Poder Executivo em dia, não vamos repassar também o 10º, porque seria muito didático que todos recebessem rigorosamente no mesmo dia, porque todos são financiados por impostos, por tributos pagos pela sociedade gaúcha. Se todos sofressem o drama de trabalhar para um Estado que não tem recurso para pagar em dia, todos seriam sócios do problema, todos seriam sócios do ajuste. O senhor mencionou a questão da reforma da Previdência, né, como uma necessidade, uma urgência. Também falou sobre a questão da redução do tamanho do Estado, que automaticamente nos remete a uma ideia de privatização. Agora o senhor menciona um tópico que também tem conexão financeira, que é a relação, né, orçamentária com os demais poderes, né. Esses três temas, pelo menos, e outros, né, de alguma forma, nos últimos governos, eles entraram um pouco mais ou um pouco menos na pauta dos governadores do Estado. E todos eles, ao entrar na pauta, também acabaram enfrentando resistências, corporações ou da população, enfim, acabaram não avançando com a velocidade e com a intensidade que deveria. O senhor realmente acredita que se chegou a um estágio, né, a um contexto em que realmente vai ser possível enfrentar essas pressões contrárias a essa pauta de redefinição do Estado, não só no Rio Grande do Sul, do Estado no Brasil mesmo? Eu acredito que sim. A gente nunca caminhou para uma eleição num cenário como a gente tem no Brasil hoje, de absoluta descrença na política, de indignação com tudo que a gente conheceu a partir da Lava Jato, né, com desprezo pela classe política. O grande problema, o grande risco que a gente enfrenta é que esta indignação toda se transforme em ausência no processo eleitoral. Numa sociedade democrática não há como fazer mudança que não seja pela política. A gente precisa participar, a gente precisa justamente do movimento contrário, a gente precisa fazer aquilo que a gente não fez, que a nossa geração não fez no passado, participar ativamente do processo político, para evitar que nós sejamos governados sempre pelos mesmos, sempre pelos que gostaram da política e fizeram dela um caminho para atender seus interesses próprios. Hoje, com esta indignação e com a decisão que nós no Novo tomamos, né, que é de adotar o caminho correto, não pegar atalho, de falar sempre a verdade, de não usar marqueteiro, nós não temos marqueteiro, a gente fala a verdade. Pela primeira vez no processo eleitoral, a gente vem falando desde a pré-campanha, a gente está falando na campanha rigorosamente tudo que precisa ser enfrentado.
independente de, ao falar sobre determinados temas, a gente desagradar algumas pessoas e, obviamente, ganhar a antipatia de muitas delas. Por exemplo, privatizações. Eu tenho falado sempre sobre a nossa proposta de um plano amplo e restrito sobre privatizações, mas sem medo de que isto gere antipatia com empregados de empresas estatais. Não tem problema. A gente tem falado de combater privilégios. Eu falei isso em visita a outros poderes, inclusive na Ajures, por exemplo, que representa a classe dos magistrados, sobre tudo aquilo que eu penso em relação aos privilégios do Poder Judiciário, privilégios injustificáveis, sobre o desejo deles de aprovar automatismo dos vencimentos, com reajuste dos vencimentos dos ministros do STF, repercutindo em cascata. Mas eu sou contra isso. Não tem problema que as pessoas discordem e que isto gere antipatia e que a gente perca votos com isso. O que importa é a gente construir, é uma tarefa dura, né? Mas é necessária, de construir maioria na sociedade, nesta maioria silenciosa que paga a conta, que é diluída entre todos nós e que por isso mesmo é difícil de perceber o quanto paga dessa conta, mas que precisa tomar consciência disso e que precisa se manifestar. E se a gente falar a verdade sobre privatizações, sobre combate a privilégios, sobre reforma da Previdência e ganhar a eleição com a maioria dos votos, nós temos a legitimidade para propor a mudança no Parlamento. Então, essa é a diferença entre os processos eleitorais anteriores. Nenhum dos governos anteriores, por exemplo, o governo Sartori atual, durante a campanha, nunca falou sobre privatizações. Talvez decorra daí a dificuldade dele de aprovar mudança no texto constitucional para tirar essa jabuticaba, que é a ideia do plebiscito, porque não existe paralelo no mundo, não é só em outros estados. Não existe paralelo no mundo, não é? O fato de que nós tenhamos na nossa Constituição um dispositivo que diga o seguinte: aprova-se por um projeto de lei, maioria simples na Assembleia Legislativa, a criação de uma estatal, mas para vendê-la temos que consultar 8,5 milhões de gaúchos. Não tem nada igual. Ele tentou mudar a Constituição, não conseguiu. Ele tentou pedir o plebiscito que fosse realizado como determina a Constituição e os partidos se reuniram para derrotá-lo e impedir que fosse feita a consulta aos gaúchos, porque tem medo, certamente, da opinião dos gaúchos, que poderiam ir às urnas agora, 7 de outubro, e se manifestar qual governo que querem, qual projeto que querem, se querem ou não o governo na frente das estatais. Então, o caminho que a gente escolheu é falar a verdade sobre todos os problemas que nós temos que enfrentar, independente de ser polêmico ou não, e ir maioria, porque democracia é o regime das maiorias e não dos consensos. Nada se construiu na sociedade, no mundo inteiro, por consenso. Não há nenhuma reforma que tenha sido feita por consenso na história da humanidade recente. Só reformas por maioria. Uma pergunta, candidato, mudando um pouco de assunto, tentando levar para outra área, mas claro que considerando os principais valores do Partido Novo, são praticamente na defesa do indivíduo como aquele que é agente de é agente de mudanças, de construir sua vida, de ter trabalho, de construir a sua felicidade, não é? Baseado no indivíduo. Está muito claro isso lá no Partido Novo, que é o seu partido. No entanto, o Estado, município, Estado-União também tem responsabilidade sobre interesses difusos, que não são indivíduos exatamente, mas conjunto de indivíduos, conjunto de interesses. Por exemplo, o artigo 23 da Constituição Federal diz que a União, Estados e municípios devem proteger o meio ambiente, combater a poluição em todas as suas formas e preservar as florestas e fauna e flora. Claro, eu vou fazer uma pergunta específica sobre o tema, vamos dizer técnico assim, mas como o senhor vê a possibilidade de preservação do meio ambiente, da estrutura do Estado, como o senhor vê a estrutura do Estado existente para a liberação de projetos, por exemplo, o FEPAM e outros órgãos que analisam projetos e liberam projetos, não licenças disso, licenças de operação, licenças de extração, etc. E como o senhor vê a manutenção no Estado de setores que façam pesquisas científicas, né? Em parte, tudo isso é atacado no governo que está findando com a extinção de algumas fundações, que o senhor já disse aqui, ser completamente a favor do plano de privatização, ou seja, não distinguir esse papel, mas de passar para o particular. No entanto, a Constituição diz que isso é função do Estado, né? Contribuir para isso, né? Então, o senhor vê como possível o Estado contribuir, como determina a Constituição Federal, para a proteção desses interesses difusos
com a extinção da Fundação Zoobotânica, que tem um Museu de Ciências Naturais que faz pesquisas belíssimas, tem coleções científicas lá que estão abandonadas, estão sendo abandonadas por esse governo. É um casinho pequeno, mas o senhor também é governador desses outros interesses. O Estado, se o senhor for governador, também vai ter que responder também por essa proteção desses outros interesses que são difusos. Não é interesse individual, exatamente, é interesse de conjunto da população. Como é que o senhor vê, como é que o Estado funcionando nessa área? A gente acredita realmente que quem faz a diferença, que quem promove mudança, que o agente de mudança é o indivíduo, são as pessoas. Que quem cria riqueza são as pessoas, sozinhas ou associadas em empresas, sozinhas ou associadas com o seu trabalho, com a sua iniciativa, que tomam risco, que geram oportunidade de emprego e renda para outras pessoas. São as pessoas que produzem riqueza e não o Estado. E o Estado tem que proteger os interesses da coletividade e dos indivíduos. Não é? A menor minoria que existe são os indivíduos. Não é? E o Estado deve preservar os direitos dos indivíduos, e em especial o direito mais fundamental, que é o direito à vida e à propriedade, porque sem isso não há sociedade. Não é? Então esta, para mim, é a função mais elementar do Estado. Por isso que nós precisamos resgatar esta função de garantir segurança pública, que é a mais elementar e na qual o Estado vem falhando. Quero lembrar que a Constituição foi aprovada, eu me lembro disso de ler um artigo do Roberto Campos, aprovada em 1988, com 64 vezes a palavra direito. Direitos individuais, direitos difusos, direito disso, direito daquilo. 64 vezes. 4 vezes a palavra dever, 2 vezes a palavra produtividade e uma única vez a palavra eficiência. Isso me faz lembrar uma frase de Frederic Bastiat, da época da Revolução Francesa, que dizia o seguinte: todos querem viver às custas do Estado, mas esquecem que o Estado vive às custas de todos, porque o Estado somos nós. Então, quando a gente vai lá e assegura o direito à saúde de maneira universal para todos, independente de ter necessidade ou não, a gente está dizendo que a obrigação é de todos nós. Quando a gente diz que o ensino superior, público, gratuito, universal para todos, a gente está dizendo que somos todos nós que vamos pagar. E considerando o nosso sistema tributário absolutamente regressivo, que tributa mais do que tributa no consumo, tributa mais aqueles que têm menor renda e que consomem mais da sua renda, portanto pagam mais proporcionalmente, a gente está preservando instrumentos que contribuem para a manutenção das desigualdades no país. Né? Então, o Estado tem o dever de garantir interesse difuso? Sim, tem o dever, mas não significa necessariamente que tem que fazer isso diretamente. A gente tem que preservar o meio ambiente, é evidente que tem que preservar o meio ambiente, mas a defesa do meio ambiente não pode ser feita considerando que aqueles que trabalham e que produzem são inimigos do meio ambiente. O produtor rural, por exemplo, é o maior parceiro do meio ambiente. No Brasil, preserva-se mais o meio ambiente nas propriedades rurais do que em qualquer lugar do mundo. A proporção de preservação do meio ambiente em propriedades rurais no Brasil, ela é 3, 4 vezes maior do que nos Estados Unidos e em países da Europa. Então, a título de proteger o meio ambiente, nós não podemos impedir o desenvolvimento. Nós não podemos segurar, por exemplo, projetos simples, como projetos de energias renováveis, como energia eólica, segurando licenças prévias, não é nem licença de operação ou de instalação, licenças prévias para a instalação de uma empresa de energia eólica por 3 anos, por 900 dias. Isso é um absurdo, inclusive em projetos para os quais já se sabe qual que é o possível e mínimo impacto ambiental, né? Que é quase nenhum. É talvez alterar o fluxo migratório de pássaros que cruzam pelo litoral do estado do Rio Grande do Sul. Então, mas não se pode pegar só esse caso como... Não, eu estou pegando esse caso porque ele é emblemático, né? Assim como o caso da Fundação Zoobotânica. Né? Então, eu acho que o fato de que o Estado precisa preservar interesse difuso não significa que ele tem que fazer tudo, porque governar é fazer escolhas e os recursos são escassos. O direito mais fundamental é o direito à vida e à propriedade, e o Estado falha na proteção desse direito. Qual é a prioridade? Qual deveria ser a prioridade do Estado hoje? Deveria ser atender a este direito que não vem sendo cumprido, que é o direito à vida e à propriedade. Nós hoje somos reféns da bandidagem, reféns da criminalidade. Esse artigo na Constituição, esse pedaço do artigo 23, tem um objetivo, que é justamente tratar daquela parte do planeta que não são humanos, né? Não são indivíduos humanos, né? Então, por isso esse dispositivo, claro, não é por isso que está delegado também aqui ao Estado fazer essa proteção, né? Eu entendo, mas fazer a proteção tem que ser feita de maneira que a gente possa também permitir ou proporcionar o desenvolvimento econômico. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um
um local extraordinário como a Paradas da Serra, Itaimbezinho, onde não se faz absolutamente nada do ponto de vista de aproveitamento desta beleza natural, né, que poderia ser utilizada para desenvolvimento econômico, autorizando os proprietários de áreas no entorno a construir, por exemplo, rotas de ecoturismo, atrair recursos que existem, bilhões de dólares disponíveis no mundo para financiar atividades do ecoturismo. A gente não faz isso. Desenvolver oportunidade de emprego e renda para as pessoas que moram naquela região, e nós, a título de preservar o meio ambiente, não fazemos nada, absolutamente nada. Quer dizer, isto não é razoável. Isto não significa preservar o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, no caminho de Santa Vitória, o Parque do Taim, em que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul exatamente o contrário do que se faz em outros lugares, quando tem, em parques como esse, a possibilidade de parada, né, espaços específicos para que os carros possam parar e observar os animais. No caminho para o Taim, quem já pegou esse caminho, essa rota, é proibido parar. A gente pode continuar com o carro, inclusive atropelar os bichos que atravessam a faixa a toda hora, mas a gente não pode parar para olhar. Então a gente trata, a título de preservar o meio ambiente, de maneira absolutamente equivocada, a beleza natural, tudo aquilo que poderia ser explorado com um conceito de sustentabilidade. O senhor tem razão. O senhor tem razão em relação aos parques nacionais. Quer dizer, o senhor tem um entrevistado aqui, não vou estar fazendo um discurso, mas evidentemente, mas em relação aos parques nacionais federais de todo o Brasil, há uma limitação de uso que não tem muita razão de ser, realmente. Agora, o entorno ali depende não só da legislação em relação aos parques, mas também de outras instâncias, né? Em relação ao Parque do Taim, aquilo lá era uma estação ecológica, era estação ecológica direcionada para pesquisa, então por isso não tem esse objetivo turístico, mas também evidentemente pode ser modificado, até porque o número de animais ali mortos é terrível, né? Apesar da limitação de velocidade, né? Mas isso tudo não justificaria em tese, né? Mas tudo bem. Obrigado. O que eu quis dizer é que a legislação pode ser modificada para permitir a exploração sem prejuízo da preservação do meio ambiente, mas gerando oportunidade de emprego e renda para a economia local. Candidato, o senhor acabou de mencionar que o Estado vem falhando na segurança pública. Qual seria o seu projeto nessa área? O que o senhor pensa a respeito da superlotação do atual sistema carcerário? Para a gente entrar um pouquinho nesse tema de segurança que o senhor citou, deu várias pinceladas já até esse momento. Eu acho que é desnecessário discorrer aqui sobre a epidemia do crime que a gente vive hoje, né? No Brasil hoje mata-se mais do que o número de americanos, eu acho, que morreram na Guerra do Vietnã. No período de 5 anos, entre 2011 e 2015, matou-se mais no Brasil do que na Síria, que é um país conflagrado por guerra civil. São 63 mil mortes, se não me engano, no ano de 2017, de assassinatos, né? O que significou, se eu não estou enganado, 13% do número de homicídios no mundo, mais do que 120 países somados. Então, a gente aqui hoje tem vergonha de dizer que Porto Alegre está inserido entre as 50 cidades mais violentas do mundo, é a 39ª, né, dados de 2016 no caso. Então é evidente que a gente falhou no combate à criminalidade. E por que a gente falhou? Por várias razões. Uma delas, o Estado se enfraqueceu do ponto de vista fiscal e financeiro, o crime organizado se fortaleceu, as facções se fortaleceram, expandiram os seus negócios, seus ramos de negócio, aprimoraram as suas fontes de financiamento, aliás, com a ajuda do Estado, no caso, por exemplo, especificamente do contrabando de cigarros. É uma demonstração de como que o Estado pode atrapalhar tanto a sociedade com intervenções demasiadas, carga tributária demasiada, com excesso de regulação. Hoje, 49% do mercado de cigarros no Brasil é contrabando do Paraguai e se tornou a principal fonte de financiamento do crime organizado do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, infelizmente. Então tem uma série de razões pelas quais a gente pode explicar a alta da criminalidade, mas fundamentalmente a incapacidade do Estado de dar respostas nos pilares prisional, no pilar policial e do ponto de vista judicial, que não está na mão do Estado, que depende do Congresso Nacional, que aprova as leis, depende do Poder Judiciário, que implementa as leis, mas que o governador, não pode se furtar ao seu dever cívico de mobilizar forças políticas para atuar no Congresso Nacional e pressionar pela aprovação de medidas mais duras, mais rigorosas na lei penal, que reduzam os diversos mecanismos de abrandamento de pena que existem, do tipo indulto de Natal, saidões temporários,
né, o regime de progressão de pena. Hoje, estava lendo no noticiário pela manhã, o ex-presidente da Enron, aquele famoso escândalo da Enron, que é um escândalo financeiro, de fraude de balanço, saiu da cadeia hoje, depois de 14 anos. Aqui no Brasil, o sujeito mata, é condenado a 12 anos, em 2 anos ele está no regime semiaberto. Não pode ser assim. A gente tem que melhorar o pilar judicial. Mas do que está na mão do Estado, que é o pilar policial e prisional, do ponto de vista policial, como é que se combate crime comum, com repressão, com polícia na rua. Então a gente precisa recuperar gradualmente o efetivo, tem uma série de medidas que estão detalhadas no nosso plano de governo para recuperar gradualmente. É impossível recuperar de uma única vez, num único ano, até porque existe um limite de capacidade das academias de polícia, em especial na Brigada Militar, para recrutar, treinar e formar policiais. É de 1.100 por ano, mais do que isso ela não dá conta. Ela recruta mal, seleciona mal, forma mal e o resultado é ruim. A gente tem que recrutar na proporção de 1.100 por ano, que é o limite da capacidade. E a gente tem que frear o ritmo acelerado de aposentadorias. E investir em tecnologia, em gestão, em armamento, em equipamento, em inteligência na polícia judiciária e na polícia científica para melhorar a capacidade de elucidação de crimes e para melhorar a capacidade de combater o crime organizado. Crime comum se combate com policial na rua, crime organizado se combate com inteligência. Inclusive com forças-tarefas permanentes que possam integrar todos os atores da Polícia Civil, Polícia Científica, da Polícia Federal, do Ministério Público, para trabalhar com inteligência, com integração de dados e combater o crime organizado, que é um crime racional, que é um crime racional e que responde ao sistema de incentivos. Eu sou adepto da visão econômica do crime. As pessoas cometem crime porque tomam decisões racionais. Se não existem incentivos negativos, se ela achar que a chance de ser pega for pequena, que a chance de ser encarcerada for muito pequena, que a chance de ficar lá muito tempo também é pequena, ela pode tomar essa decisão mais facilmente. Se ela tiver a certeza de que vai ser pega porque tem polícia na rua, de que vai ser encarcerada, de que vai ficar muito tempo lá, ela vai pensar 2 vezes. O sistema prisional, que é um sistema que precisa ser trabalhado, mas que são ações de médio e longo prazo, nós precisamos recuperar uma política prisional que o Estado nunca teve. Existe uma falsa narrativa aí de que a gente tem encarceramento em massa no Brasil. Não é verdade. Adotando critérios internacionais de considerar aqueles que estão presos em regime fechado, nós somos o 50º país, próximo disso, 50º que mais prende. Então nós temos, na verdade, impunidade em massa no Brasil. Dezenas e dezenas de milhares de mandados de prisão não cumpridos e cadeias lotadas. Então precisamos investir na construção de presídios. A gente quer acessar os recursos do fundo penitenciário, mais de 4 bilhões disponíveis que este governo não acessou, o governo anterior não acessou, para construir penitenciárias no Rio Grande do Sul, uma delas dedicadas exclusivamente para o regime disciplinar diferenciado, para que a gente possa prender e isolar comandantes de facção criminosa. O sistema prisional tem três objetivos. Um deles é tirar o criminoso de circulação, tirar do mercado. Prender, isolar e impedir que ele comande o crime de dentro das cadeias, como acontece hoje. Segundo, dissuadir aquele que vai tomar a decisão de ingressar no crime. Terceiro, ressocializar quem é ressocializável, quem comete pequeno delito, quem comete pela primeira vez, dar a chance do sujeito trabalhar no presídio para pagar pelo seu sustento e impedir que a sociedade pague 2 vezes pelo crime que ele cometeu e pela necessidade de garantir o sustento do preso nas cadeias. Então, nós queremos também retomar a ideia de uma PPP prisional. Em 2008, 2009, eu, como secretário do Planejamento, liderei um programa de PPPs. Nós desenhamos 2 PPPs, uma de infraestrutura e uma prisional. Fomos conhecer o que existe de melhor no mundo, no Reino Unido, na Espanha. Eu já conhecia modelos americanos. Montamos uma missão, levamos Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Segurança, Brigada Militar, SUSEP, para conhecer 3 penitenciárias modelo no Reino Unido, indicadas pelo Tribunal de Contas da União deles, o National Audit Office. Fomos conhecer uma exemplar em Liverpool, que tem um dos menores índices de reincidência no crime e um dos maiores índices de ressocialização. Trouxemos, inspirados neste modelo, desenhamos aqui uma PPP prisional para substituir o Presídio Central, que é o pior presídio da América Latina. Licitamos, contratamos e o governo seguinte tratou de cancelar o projeto, por isso a gente tem até hoje que conviver com o Presídio Central. Então esta é a ideia, investir no pilar policial e aproveitar no máximo os limites estabelecidos pela recente Lei de Incentivo à Segurança Pública, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que permite que as empresas destinem até 5% do seu ICMS para um fundo que vai ser destinado imediatamente para o reaparelhamento das polícias. Então, investir no pilar policial, investir no pilar prisional e atuar politicamente. Tem aquilo que a gente pode fazer, prisional policial, tem aquilo que a gente pode influenciar. No caso do judicial, o governo tem que atuar exercendo pressão, mobilizando as forças políticas para aprovar no Congresso Nacional projetos que já tramitam lá e que podem representar mais rigor na lei penal.
Candidato, falando um pouco de saúde e retomando os seus comentários a respeito da Constituição e das garantias da Constituição, a Constituição garante acesso universal à saúde no Brasil e a partir desse princípio se organizou um sistema único de saúde que compartilha atribuições e financiamentos e que coloca, afinal, a partir desse trabalho, dessa operação do SUS é que acaba oferecendo a saúde à população. O seu partido, o Novo, tem uma proposta de inovação dentro da gestão pública. Eu queria ouvir do senhor qual é a visão do seu partido a respeito do SUS. Se o senhor acredita que o atual modelo de divisão de atribuições e de financiamento é um modelo que ainda atende às necessidades do sistema. E eu gostaria de saber também se, na visão do seu partido e na sua visão, né, talvez tenha chegado o momento do SUS, de ocorrer dentro da própria estrutura do SUS ou pelo SUS algum tipo de ressarcimento às despesas, né? Ou seja, na sua visão de governo e de gestão desse sistema, na parte que cabe ao Estado, pode-se eventualmente pensar em uma PPP para atender uma parte, ou a cobrança de alguns serviços, ou ressarcimentos por parte de planos de saúde, enfim, né? Qual a visão do seu partido a respeito desse modelo de garantia de saúde para a população? Eu vou falar sobre a minha visão, não posso falar pelo partido, né, porque eu não sou representante do partido, não sou membro do diretório, sou candidato ao governo, posso falar sobre a minha visão e sobre o que consta no nosso plano. O SUS precisa, sim, de uma revisão. O modelo fixado na Constituição, aprovado na Constituição, os artigos 196, 97, 98, 196, 197, 198, ele cria um sistema que é impossível de ser implementado, que é impossível de ser assegurado na plenitude, que é o modelo onde nós temos a saúde como um direito universal de todos, independente da necessidade. E eu acredito que o papel do Estado deva ser garantir acesso à saúde de qualidade para quem precisa e não pode pagar por ela. Porque o que acontece hoje? O sistema é um sistema complexo, tá? Tem o papel do Estado, mas o Estado representa um subsistema num sistema maior. O sistema é um conjunto de partes interrelacionadas entre si para produzir um determinado resultado. Essa é a definição de teoria de sistemas, né? E o sistema de saúde é um sistema que é composto pelo sistema nacional, estadual e os sistemas municipais. E o sistema privado. Todos eles concorrem para o mesmo objetivo, que é de garantir saúde para a população. Tem financiamento tripartite da União, dos estados e dos municípios, tem um incentivo para a municipalização com as regras do SUS, né, mas nem todos os municípios assumiram a gestão plena do SUS. Então, na medida em que ele garante a saúde como um direito de todos, o que vem acontecendo gradualmente é que aqueles que têm mais acesso à informação, mais acesso a bons advogados, conseguem capturar uma parcela maior desses valores. E por isso que a judicialização da saúde tem sido, a cada ano, um problema que se agrava mais e que retira recursos da saúde. Retira recursos da saúde. A gente tem dois problemas hoje que concorrem que competem, né, pelos recursos no orçamento da União. Na União e dos estados também. O principal é a Previdência. A Previdência, a saúde está inserida num conceito do capítulo de Seguridade Social da Constituição Federal, que integra saúde, assistência social e previdência social. Certo? Mas a Previdência deveria ser financiada pelas contribuições previdenciárias. O que acontece é que nós temos um déficit brutal no regime geral e no regime da União, na Constituição Federal. Portanto, o déficit acaba consumindo recursos que seriam destinados para a saúde, e que torna, inclusive, inócuo o mecanismo da DRU, que deveria ser um mecanismo que foi introduzido na Constituição para garantir um pouco mais de graus de liberdade para o governo, para aplicação com mais discricionariedade. O Estado tem um papel aqui, né, nesse sistema. Ele tem que aplicar 12% da receita líquida de impostos e transferências e ajudar a atender complementarmente aquilo que é feito pelos municípios, principalmente aqueles que não têm a gestão plena do SUS. A atenção primária deveria acontecer nos municípios, a atenção básica, e o Estado deveria cuidar através de contratualização. O Estado não tem hospitais estaduais, não tem carreira médica, deveria cuidar através de contratualização de garantir o acesso a exames de média e alta complexidade ou a consultas de média e alta complexidade e de fazer a regulação do sistema. O que acontece é que os recursos são insuficientes, evidentemente, mas também não há gestão nem inteligência.
Então, o Estado hoje contratualiza com diversas entidades filantrópicas, beneficentes ou mesmo privadas para atender demandas espalhadas no Estado, mas sem uma compatibilidade entre demanda e oferta. A boa parte do que foi contratualizado por interferência política. Então, não responde necessariamente a demandas. De outra parte, não existe nenhum planejamento para regionalização da saúde, porque, do ponto de vista da saúde, hospitais com um número pequeno de leitos, abaixo de 30, por exemplo, não são autossustentáveis. Existem, assim, isto é um consenso no mercado. Não vão conseguir prestar serviços remunerados pelo SUS e mesmo com complemento de maneira sustentável. Precisa ter escala no hospital. O que a gente pode fazer é ajudar a construir centros regionais que possam concentrar hospitais com um número maior de leitos e possam concentrar serviços de média e alta complexidade. O que a gente pode fazer também, deve fazer, investir mais em regulação e investir mais em telemedicina, que é uma maneira possível de reduzir as enormes filas, intermináveis filas de espera por exames e consultas de média e alta complexidade. Porque a telemedicina pode, com o auxílio em parceria com a atenção primária, com o auxílio de consultores médicos especialistas, resolver boa parte dos problemas que chegam na atenção primária, que são encaminhados para as filas de espera, mas que na verdade poderiam ser resolvidos ali. Só não são resolvidos porque o clínico geral que atende na atenção primária, o médico lá de família, não sabe resolver. Mas com o apoio por telemedicina de um especialista, ele poderia resolver. Estima-se que 60% dos casos que vão para as filas, que são encaminhados, poderiam ser resolvidos na atenção primária. Então, o que a gente está propondo no nosso plano, até porque não dá para imaginar que a gente vai ter muito mais recursos, substancialmente recursos maiores do que o patamar que existe hoje, porque as despesas são maiores que as receitas, o que vai acontecer é que o Estado vai continuar aplicando 12% da receita líquida de impostos. Como é que ele pode obter mais serviço, mais retorno sobre o mesmo orçamento? Investindo em gestão e inteligência. Gestão para tentar compatibilizar a oferta com demanda, gestão para melhorar o modelo de remuneração na contratualização, gestão para garantir a avaliação de impacto das políticas de saúde, do PIN, do Programa de Saúde da Família, ou seja, priorizar recursos para aqueles que dão mais retorno. Certamente o PIN é um programa super importante, deveria receber mais recursos, o programa Primeira Infância Melhor, e também fazer a avaliação da qualidade do serviço prestado, que o Estado nunca fez. O Estado nunca fiscalizou nem avaliou a qualidade do serviço prestado pelos agentes que são contratados para prestar esse serviço no interior. Então, o que pode ser feito é investir em gestão, em inteligência, equipar, por exemplo, as unidades básicas de saúde para que exames mais simples, como raio-x, eletrocardiograma, possam ser feitos ali na atenção primária, não tenham que gerar novamente fila, deslocamento para outros lugares. Isso pode ser feito com o apoio do Estado e é isso que a gente está propondo no plano. O senhor foi secretário de Planejamento, se não me engano, é sob a Secretaria do Planejamento que está o arquivo público. Estou certo? Bom, de fato... Qual o arquivo público? O arquivo público não é da Secretaria de Planejamento, é da... Qual? Administração e Tá, mas a questão é a seguinte, tem certas estruturas de história que estão sob o teto do Estado, que são basicamente estruturas que mantêm a nossa história do... jornais, periódicos, atos oficiais, atos dos cartórios, atos que são arquivo público. Tem o Hipólito José da Costa, que está hoje à míngua, tem um projeto lá de melhoria, está sendo retomado no final do governo, mas também são interesses difusos, candidato, de certa forma, que é a guarda de bens, de documentos, de jornais, de periódicos, da história do nosso povo aqui, do nosso Rio Grande do Sul, história da nossa história, não é? Como é que o senhor vai encarar esse desafio de dar qualidade também a essa preservação, ou estaria na área ou entraria no plano de privatização também todos esses grandes museus que nós temos no Rio Grande do Sul, que estão à míngua de recursos públicos, ou seriam objeto de parcerias? Ou como é que a gente poderia fazer também? Eu também estou louco para fazer uma pergunta sobre educação, mas também acho que já teve, o senhor já respondeu no outro lugar sobre a questão da educação, mas o senhor fica à vontade também para responder sobre a qualidade do nosso ensino público, que é absolutamente sofrível, mercê do quê? Como é que o senhor avalia os motivos para isso e como é que o senhor vai trabalhar essa questão no seu governo, se eleito for? Tá bom.
duas questões. Tá bom. Bom, então, sobre, de novo, as questões de direitos difusos e a ideia de museus e outras atividades que hoje são extremamente precárias no Estado. É justamente para que o Estado possa fazer aquilo que não dá para delegar para a iniciativa privada, ou que é mais difícil. No caso dos museus, eu não acredito, acho que a gente pode sim encontrar modelos de parceria, né, para fazer isso melhor e fazer isso com parceria com o setor privado. Recentemente, eu até mencionei num debate, eu conheci uma iniciativa privada lá em Gramado, que chama Parque Gaúcho, que conta a história do povo gaúcho, desde os primeiros habitantes aqui da região sul, que é um empreendimento extraordinário, de uma iniciativa de uma pessoa, empreendedor, que fez um zoológico, depois fez o Parque Gaúcho na frente, sem contar com a iniciativa do Estado. E isso preserva a história do povo gaúcho, eu nunca vi o Estado fazer isso. E foi um empreendedor privado que fez isso. E isso é uma mistura, uma combinação perfeita de cultura com turismo, né? Porque gera turismo para a região. Mas justamente porque o Estado se mete a fazer tudo, é que ele não consegue fazer essas coisas bem feitas. Vou dar um exemplo aqui de como a gente perde recursos que poderiam ser destinados para atividades que são mais difíceis de encontrar parceria com o setor privado. A atividade de distribuição de energia elétrica. Há 20 anos atrás, a gente privatizou 2/3 da atividade de energia elétrica. Hoje tem um concessionário privado, que é a RGE, eram 2 antes, a RGE comprou a S-Sul, e que atende muito bem, obrigado, 2/3 da região do Estado. Não é? Que gera uma atividade que é bem feita, está bem ranqueada no ranking da ANEEL de qualidade de prestação de serviço, gera lucro, tem provisão para fazer investimentos de 800 milhões nesse ano, de 2018, enquanto que a CE estatal gera prejuízo todo ano de 500 milhões de reais. Em 3 anos, 1,5 bilhão de prejuízo operacional, 1,1 bilhão de prejuízo fiscal, né? Um patrimônio líquido negativo hoje de 1,2 bilhão de reais. De onde vocês acham que vai sair recurso para cobrir e recompor o capital mínimo regulatório da CE, exigido pela ANEEL? Dos controladores, Estado do Rio Grande do Sul e União, que vão tirar dinheiro dos impostos, que poderiam ser destinados para a segurança pública ou para atividades como essa que tu citaste. É justo? E a educação? Bom, a educação é o principal desafio de longo prazo do país, não tenho dúvida disso. Nenhum país se desenvolveu, cresceu, enriqueceu sua sociedade sem educação de qualidade. A educação é a principal ferramenta de cada um de nós para correr atrás do seu propósito. E é justamente por ser tão importante para o país, para as pessoas, que a educação não pode ficar exclusivamente na mão do Estado. Não pode ser exclusivamente educação pública estatal, porque esta vem dando errado há décadas. Todos falam que a educação é importante, que precisa valorizar o professor, que precisa isso, precisa aquilo, mas é sempre o mesmo lero-lero e a qualidade da educação desce ladeira abaixo. Ainda no dia de ontem a gente teve dados divulgados pelo Ministério da Educação sobre o último IDEB. O Rio Grande do Sul hoje figura na 15ª posição no IDEB nacional do ensino médio. Nota 3,3 de 0 a 10. Portanto, a gente está formando analfabetos funcionais. Mas isso é no Brasil inteiro, porque 2 estados que ponteiam lá no ranking do IDEB, que é Pernambuco e São Paulo, estão empatados, têm nota 3,9. Então, no Brasil inteiro, a rede pública estatal forma analfabetos funcionais. Com esta revolução digital que está acontecendo no mundo, transformando todos os setores, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, quando olho para os prognósticos do Fórum Econômico Mundial, da Universidade de Oxford, de vários que se dedicam a pensar o futuro, o que está acontecendo, o impacto dessas transformações no mundo do trabalho, das relações pessoais, e que dizem que pelo menos 50%, 60%, 2/3 das profissões que existem hoje estarão extintas em 2025, logo ali, daqui a 7 anos. Né? E as profissões do futuro a gente não sabe quais são, mas a gente certamente não está ensinando para elas. Elas vão demandar capacidade cognitiva, capacidade analítica, elas vão demandar funções básicas que o nosso sistema de educação não fornece hoje. Qual é a forma mais rápida de reduzir essa distância que existe, esse talvez apartheid do conhecimento entre a qualidade do ensino que a gente oferece para alunos de famílias pobres e a qualidade do ensino que alunos de família de classe média, média alta têm acesso quando buscam uma escola privada? Comprar vaga. É mais rápido que qualquer coisa. Comprar vaga em escola privada de boa qualidade. A gente já faz isso no ProUni. No mundo lá fora deu certo, são chamados programas de voucher. A gente está introduzindo aqui a proposta em piloto, num projeto piloto primeiro, para mostrar que isso dá resultado, de um programa de Vale Escola, ProUni do ensino básico. Comprar vaga, daqui para frente, demandas adicionais, comprar vaga em escolas de boa qualidade. E um outro programa também que já foi bem sucedido lá fora, de Charter School, estou chamando aqui de escolas comunitárias, pegar escolas na comunidade e selecionar uma entidade ou filantrópica ou privada para gerir essa escola, livre das amarras do Estado, né, com liberdade, com autonomia para contratar, para promover, para demitir, para fixar um sistema de incentivo que faça com que todo mundo se alinhe na mesma direção, na direção de melhorar a aprendizagem do aluno, de introduzir novas tecnologias, novos métodos de ensino, que não se consegue fazer quando o sistema de educação é capturado e refém do sindicato dos professores, que se discute sempre a mesma pauta.
né? Se a gente não fizer coisas diferentes, os resultados serão os mesmos. A insanidade, fazer tudo do mesmo jeito, esperar resultados diferentes, como dizia Albert Einstein. Então a gente quer introduzir mecanismos novos e também fazer mais uma coisa. Dos 900 mil alunos, pouco mais de 900 mil alunos que nós temos na rede pública estadual, 505 mil, se não me engano, são alunos do ensino fundamental. Eles deveriam estar na mão dos municípios. É muito mais fácil para o município ter liberdade, ter autonomia de gestão, ter sinergia para juntar as redes estadual e municipal e poder fazer algo mais próximo da comunidade, de quem é o destinatário do serviço da educação, que são os alunos ou os pais dos alunos, que podem cobrar mais diretamente daquele que está ali ao seu lado, do diretor da escola. Então, o próprio município pode caminhar na direção das escolas comunitárias. Estes alunos podem ser transferidos para os municípios, as escolas também por convênio, os professores também, e a receita é automática, porque o nosso modelo de financiamento da educação é o Fundeb, onde os 3 níveis de federação contribuem para o Fundeb, a União, os estados e municípios, e a repartição é feita per capita. Portanto, se o aluno for para a rede municipal, a receita automaticamente vai para o município. Então isso dá para fazer por adesão, a gente quer fazer isso por adesão, e na rede estadual que sobra, que existe hoje, a gente vai introduzir mecanismos básicos de gestão, estabelecer um plano de metas, desdobrar meta por escola, publicar a meta na porta da escola, planos de ação, cobrar com monitoramento e com disciplina a execução desses planos, estabelecer sistema de incentivo, trocar diretor que não atinge meta, mostrar para a sociedade, deixar que a comunidade escolar, os pais, os alunos, cobrem também da direção da escola, dos professores, a melhoria da aprendizagem. Candidato, eu vou entrar agora nas perguntas feitas pela plateia, já que chegamos a mais de 58 minutos aqui de entrevista. Pergunta de Paulo Antunes, do Jornal do Comércio. Temos observado que nesta nova onda de valores liberais na política, vemos muitos candidatos que defendem o liberalismo econômico, mas também defendem ideias conservadoras no campo dos costumes. São contra o aborto, as cotas, defendem a censura, entre outros exemplos. Como o senhor observa isso? E por que não se defende a liberdade individual com a mesma intensidade da liberdade econômica? Bom, defender o liberalismo, na minha opinião, é defender os fundamentos do capitalismo, os fundamentos de uma sociedade de mercado, de uma economia de mercado. E olhar para o mundo e tentar entender o que deu certo e o que deu errado no mundo, a gente vai ver que deu certo aqueles países que apostaram nas liberdades econômicas, em sociedades de mercado. A gente vai olhar para Hong Kong, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para o Reino Unido, para o Canadá, para a Suíça, todos os países que apostaram em liberdades econômicas, onde o Estado faz valer a lei de maneira igual para todos, onde o Estado garante chances iguais para todos, mas onde o Estado garante um ambiente de negócios de livre iniciativa, de livre competição, de livre mercado. Não como aqui. Aqui a gente não tem livre mercado. Aqui a gente tem um conjunto de empresários próximos do poder que construíram os seus favores estatais, que têm direito a subsídios do BNDES, direcionados, financiados por todos nós, ou por recurso do FAT, ou por recurso do Tesouro Estadual. Tem a política de conteúdo nacional. A gente tem tantas coisas que distorcem a nossa economia que a gente tem, na verdade, um capitalismo de compadrio, um capitalismo de laços aqui no Brasil. Então a gente precisa olhar para o que deu certo no mundo, e o que deu certo no mundo é isso, são os valores do capitalismo, que pode ser dito liberalismo. Exatamente isso que significa o liberalismo, é a defesa do capitalismo como um sistema político-econômico superior àquele que se contrapõe ao capitalismo, que é o sistema do socialismo e suas variações, que pode ser bem exemplificado pelo resultado alcançado na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, em Angola e em outros países socialistas, que conseguiu distribuir de maneira igual a miséria. Então, eu defendo sim os valores liberais de mercado e o que o Partido Novo... E as liberdades individuais. O Partido Novo, que é um partido liberal nesse sentido, ele é tão liberal que ele liberou os seus filiados e os seus mandatários ou aqueles candidatos a defender, do ponto de vista dos costumes e da moral, aquilo que está de acordo com o seu pensamento. Porque este não é um tema que divide o país hoje, ou não é um tema prioritário que vai mudar a vida do país hoje, não é a nossa prioridade. Por exemplo, discutir, o partido tem, em alguns temas aí de costumes, o partido tem posições firmadas. Por exemplo, em relação a direitos individuais, o direito legal de acesso à arma de fogo para que as pessoas possam defender, não como uma política de segurança pública, mas como um direito de cada cidadão. O partido tem opinião sobre isso, defende isso, e eu diria que a maioria dos filiados também defendem isso. Agora, em relação ao aborto, o partido não assumiu uma posição e as pessoas têm diferentes opiniões sobre isso. É um tema que divide as pessoas, porque não é um tema, na minha opinião, de saúde pública, mas é um tema de moral. Eu sou favorável ao aborto nas condições previstas na lei. Não é?
o feto anencéfalo, o risco de vida para a pessoa, o caso do estupro, eu sou favorável. Agora, eu não sou favorável ao aborto como uma opção da mulher de escolher praticar o aborto no 4º mês de vida da gravidez, porque não se trata mais de uma opção dela, de um direito individual dela. Está falando de direito individual de uma outra vida que está ali dentro. Agora, cada um tem a sua opção, a sua opinião. Esta é a minha opinião. Né? Então, eu não vejo nenhum problema no fato de que o partido, muito pelo contrário, isso é mais uma defesa do liberalismo e que nesses temas, que não são temas prioritários para a gente hoje, que não é o que a gente tem que discutir hoje, o partido liberou seus filiados, os seus mandatários ou os candidatos para defender as suas posições e cada um escolhe aquele que está mais alinhado com o seu pensamento. Pergunta de Flávio Dutra Dari. O senhor tem confrontado nos debates o candidato Eduardo Leite. O senhor considera que ele é o seu principal adversário e qual o propósito desse enfrentamento? Não, eu tenho confrontado todos os candidatos, eu tenho tentado distinguir a nossa candidatura, a minha candidatura e o Partido Novo de todos os demais candidatos. Tenho confrontado, tenho sido duro e firme com a velha política. Né? E talvez em alguns momentos tenha feito isso de uma maneira mais firme em relação ao candidato do PSDB por uma razão muito simples. Todos eles são políticos profissionais que vivem da política, que só fizeram isso na vida. E o candidato do PSDB se apresenta como novidade, como alguém novo, mas que é um jovem político profissional. Eu tenho procurado demonstrar isso. Ele é um jovem político profissional que nunca trabalhou no setor privado, que nunca teve uma carteira assinada, que nunca empreendeu, que nunca gerou uma carteira de trabalho, que foi vereador, chefe de gabinete de um prefeito e prefeito. E eu tenho mostrado o risco de a gente eleger para governar o Estado do Rio Grande do Sul alguém que não tem experiência, que não tem envergadura, que não tem preparo necessário para comandar o Estado. Eu não gostaria de trabalhar numa empresa onde o presidente da empresa não tem experiência profissional no setor privado, nunca gerou uma carteira de trabalho, nunca pagou uma DARF, nunca pagou uma taxa, um imposto, nunca recolheu encargos sociais sobre os seus empregados. Eu tenho procurado demonstrar isso. Agora, eu tenho feito, com relação a todos os candidatos, eu tenho feito críticas duras aos erros da administração do governador Sartori. Começou o seu mandato errando, concedendo reajuste salarial para os que mais ganham no Estado, sabendo que tinha um déficit brutal pela frente, que ia atrasar a folha de salários, mas eu preciso reconhecer quando ele faz alguma coisa correta, quando ele encaminha a tentativa de adesão ao regime de recuperação fiscal, quando ele encaminha o pedido de plebiscito para que os gaúchos pudessem se manifestar na eleição. Eu preciso reconhecer que isso é uma coisa que eu faria. Então eu não posso fazer a crítica a todos e a tudo. Eu preciso reconhecer aquilo que está correto. No caso do candidato Eduardo, talvez seja o que mais represente um nível de contradição na política. Porque hora diz uma coisa, hora diz outra. Fala que é a favor das privatizações, mas mobiliza a sua base para votar contra o plebiscito. Fala que é a favor de concessões de PPPs, mas quando foi prefeito não fez concessões de PPPs. E eu posso falar disso porque eu ajudei, ele pediu a minha ajuda na administração dele quando se elegeu, quando tomou posse, pediu a minha ajuda no conselho, contratou a minha empresa para estruturar, organizar a gestão do município, escritório de gestão de projetos, pediu que eu olhasse o que poderia ser feito na sua companhia, no SANEP, e eu disse para ele, olha, muda o estatuto, muda a distribuição de cargos que tu fizeste para todos os partidos políticos, que ele loteou partidos políticos na direção do SANEP, e vamos caminhar para uma PPP ou para uma concessão. Ele não quis fazer nada disso. Então eu preciso ser honesto comigo mesmo e com as pessoas e dizer, este candidato representa a velha política, aquela de lotear cargos, de fazer um acordo, um conchavo, uma coligação com partidos de todas as matizes ideológicas, com um partido que vai para a coligação em troca de uma secretaria do esporte, não é? E que tem outro candidato a presidente que é opositor do seu candidato aqui. Isso é uma contradição que precisa ser evidenciada para a população, que se reúne, que faz conchavo com partidos que são presididos por ex-presidiários. A população não pode ser enganada, achar que está votando em algo novo, quando está votando num partido que se reúne com um partido que é presidido por um ex-presidiário, justamente presidiário condenado por crime de corrupção. Agora, eu tenho feito o mesmo com relação aos demais candidatos, todos. Pergunta de Luiz Adolfo, presidente aqui da ARI. Candidato, como o senhor pensa em enfrentar as consequências jurídicas para o governo do Estado ao não pagar o 10º, que o senhor citou anteriormente? Olha, quando não há recurso, o governo tem que fazer escolhas. O governo atual fez a escolha de repassar recursos para os mais poderosos, para os poderes, e segurar o salário dos servidores do Poder Executivo. Ao não repassar, o Poder Judiciário pode fazer duas coisas. Pode determinar o bloqueio das contas, pode mandar me prender,
né? E aí a gente tem a oportunidade de trazer a sociedade para o debate, levar um debate como esse para o STF, por exemplo, e pedir que o STF se manifeste. Um deputado, um juiz, um promotor tem precedência sobre um professor ou um policial? Será que faz sentido que a gente recolha impostos para financiar a atividade do Estado e que alguns vivam à margem da crise, inclusive os poderes que também são corresponsáveis pela situação fiscal que a gente vive no Estado? Eu acho que seria, eu enfrentaria isso com muita tranquilidade e com prazer, porque a gente poderia trazer a sociedade para o debate de uma vez por todas resolver isso. A gente não pode viver num país de privilégios para poucos, enquanto aqueles que realmente prestam um serviço cujo destinatário é a sociedade que mais precisa do Estado, sejam prejudicados. Candidato, pergunta da Patrícia, do portal coletiva.net. Qual o futuro da Fundação Piratini, que abrange a TVE e a FM Cultura, caso o senhor seja eleito? Pergunta 2. Qual a sua proposta para a comunicação do governo, como a utilização de redes sociais e aplicativos para interagir com a população? Bom, eu darei continuidade à proposta de extinção das fundações encaminhadas neste governo. E acredito que o governo precisa se modernizar, assim como a sociedade já se modernizou. A gente está numa outra era. Eu tenho feito campanha, né, e eu gosto de mencionar isso porque quando eu topei esse desafio, nunca passou pela minha cabeça ser candidato. Quando eu topei esse desafio, eu conversei com 3 pessoas e foi aí que eu decidi fazer tudo isso sem marqueteiro, né, Soraya? Estou muito bem acompanhado aqui da Soraya e da Karen, da Critério, que me assessoram na comunicação, na relação com a imprensa, mas a gente decidiu não ter marqueteiro. Eu perguntei para 3 marqueteiros lá atrás: dá para ganhar uma eleição sem tempo de TV e rádio? Não, não dá para ganhar. Dá para ganhar uma eleição sem coligação? Não, não dá. Dá para ganhar uma eleição falando a verdade? Não dá. Pois então tá bom. Então não vou ter marqueteiro e vamos fazer essa campanha falando a verdade, sem rádio e TV e sem coligação. E vamos provar que eles estão errados. E a gente tem utilizado da melhor maneira possível as redes sociais. Eu digo da melhor maneira possível porque sistematicamente a gente vem enfrentando uma resistência nas redes sociais, em especial no Facebook, que tem gradativamente e sistematicamente reduzido o alcance das nossas publicações, de publicações com caráter político. Eu comecei a fazer isso em outubro do ano passado, criando uma página oficial, gravando vídeos conceituais com posicionamentos meus sobre diversos temas, sobre o tema do desarmamento, sobre educação, sobre segurança pública, sobre privilégios injustificáveis da justiça, sobre o auxílio moradia, sobre a prisão do Lula, diversos temas. E no começo a gente tinha um alcance extraordinário, a gente cresceu muito nas redes sociais. Aliás, eu sou o candidato com o maior número de seguidores nas redes sociais. No Facebook eu tenho praticamente o dobro do segundo colocado, eu tenho 136 mil seguidores. 135, pode olhar, eu olho todo dia. Contra 70 alguma coisa do segundo colocado, e mais engajamento, fact-checking aí, mais engajamento do que todos os outros candidatos somados. Engajamento no conceito de engajamento ponderado, de curtidas nas publicações, comentários e compartilhamentos. Compartilhamentos valem mais, porque a pessoa está endossando. Então, nesse sentido, eu tenho mais engajamento do que todos. E a gente está fazendo, não sou no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, e conseguindo um alcance extraordinário. Eu tenho percebido isso nas ruas, sou reconhecido por pessoas nas ruas só com publicações nas redes sociais. Então, o governo precisa usar isso de maneira mais inteligente, porque o custo é muito mais baixo do que o custo com as estruturas do passado. Eu acho que o governo precisa entrar para a era do século XXI da comunicação via redes sociais, reduzindo o custo de tudo aquilo que ele fazia no passado, que exigia uma fundação como uma Fundação Piratini, como uma TVE, enfim, que hoje não se faz mais necessário. Candidato, ainda temos 4 minutos e 2 perguntas. Sei que o tempo é curto, mas vamos tentar respondê-las. Pergunta do Aires Ceruti, da revista Programa. O eleitor adora promessas concretas e visíveis. O que o senhor acena como possível? Acena como possível começar um processo de ajuste das contas públicas do Estado, de restabelecimento da ordem, da segurança, de elevar o custo de se cometer crime aqui no Estado e de começar a dar ordem para essa bagunça que existe hoje no Estado, de fazer com que o Estado se volte cada vez mais para as suas funções essenciais, e gradualmente se desligue daquelas funções que podem ser exercidas pelo setor privado. Não tem mágica, a gente não vai prometer nada que possa ser, que não possa ser cumprido. Garanto determinação e firmeza no sentido de desburocratizar os órgãos do Estado, simplificar processos, utilizar a tecnologia
para eliminar processo, simplificar processo e reduzir esse aparato estatal que tem um peso e uma função essencialmente cartorial e de tirar esse viés punitivo, fiscalista dos órgãos do Estado que tratam o setor produtivo de maneira muito hostil, com muita hostilidade. Então, criar um ambiente de negócio mais favorável a quem empreende, quem produz aqui no Estado, para que a gente retome a nossa capacidade de atrair novos investimentos. Temos a última pergunta também do nosso presidente Luiz Adolfo. Quais seriam as suas 3 principais medidas, se eleito, nos primeiros 6 meses de governo? Bom, trabalhar com... A primeira medida delas é, para dar o exemplo, aprovar uma redução significativa na estrutura de secretarias, de cargos em comissão, de toda a estrutura de privilégios do Poder Executivo. Começar dando o exemplo pelo Poder Executivo para poder cobrar dos demais poderes. Segundo, imediatamente, assim que comece o ano legislativo, que começa só em fevereiro, encaminhar os projetos que representam hoje talvez os projetos de maior custo político, mas que representam assim, a espinha dorsal de um programa de ajuste do Estado, que é o projeto das privatizações, né, essencialmente das privatizações, e também em relação ao duodécimo. Tudo na primeira semana do primeiro mês do primeiro ano legislativo. E ao mesmo tempo adotar as medidas que são possíveis em relação ao ambiente de negócios e à burocracia do Estado, para que a gente comece a construir desde já e sinalize que existe um espírito e uma determinação de melhorar o ambiente de negócios para quem pode voltar a investir aqui no Estado, ou para as empresas que pensam hoje em deixar o Estado, para que a gente consiga ter um fôlego no primeiro ano. Bom, então chegamos ao nosso tempo estipulado. Em nome da Associação Rio Grandense de Imprensa, eu quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer também ao candidato Matheus Bandeira, do Partido Novo, pela disponibilidade em estar participando dessa entrevista. Dizer para vocês que foi uma honra ser mediadora desse trabalho tão importante e na companhia de colegas tão renomados no nosso mercado. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada à direção da ARI pela confiança, obrigada ao nosso presidente, Luiz Adolfo, por tornar este painel eleitoral uma realidade, porque afinal de contas nós só podemos votar com consciência se nós conhecermos bem as propostas de cada candidato, que foi o nosso objetivo aqui. Obrigada a todos pela presença.